Guru Vavishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidamujvalam Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premnoi Pradam Vanchakapatarubhyascha Kripa-sindubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Eu fico muito feliz mesmo, é uma grande satisfação estar aqui de novo com vocês e a gente continuar o nosso estudo, o nosso aprofundamento no conhecimento védico, nas escrituras, nos jyotish, na astrologia védica e, como sempre, buscando por uma boa associação, falando sobre temas elevados, trazendo o conhecimento dos mestres espirituais e trazendo também essa conversa, os pontos, né? A possibilidade da gente trocar essa experiência de uma prática e de uma busca espiritual dentro de um ambiente onde a gente possa sempre chegar a conclusões mais elevadas. E aí, amparado por esse conhecimento que foi revelado pelos mestres espirituais, eu tento, na minha capacidade, representar e trazer essas informações. Então, quem achar interessante, quem tiver algum desejo de buscar por esse conhecimento, segue a gente aí no YouTube, entra no nosso grupo, manda pergunta nos comentários, dá um like. E é isso, tamo junto. A gente veio fazendo esses últimos meses e todos esses encontros estão registrados nos vídeos anteriores a leitura de vários textos. E aí, a gente está agora no momento em que dá continuidade à leitura do Graha Sutras, a gente vai dar continuidade também à busca por Shri Krishna de Srila Bhakti Rakshakshadadev Goswami Maharaj, que a gente começou há alguns meses atrás e a gente deu uma parada para fazer outras leituras e eu vou retomar agora, porque eu acho muito importante o entendimento do final do capítulo 7 e a partir da semana que vem a gente pode dar início à leitura do capítulo 8. E na sequência, a gente vai dar continuidade à leitura do Graha Sutras, que agora vai falar sobre os objetos dos sentidos. Então, a gente viu os Gyanendriyas, que eram os sentidos, e agora os Karmendriyas, os objetos dos sentidos. Está sempre aberto. Quem tiver alguma pergunta já no grupo para fazer, pode levantar a mão, pode escrever no chat, e eu vou dar continuidade à leitura da busca por Shri Krishna. A gente está agora no capítulo 7, no final do capítulo 7, tem três pontos, né? Três subtítulos dentro desse final desse capítulo. E esse capítulo ele está tratando justamente de uma concepção um pouco polêmica por um lado, mas muito esclarecedora por outro, que é da perspectiva do Sri Chaitanya Sarasvati Mata, através de Srila Bhakti Rakshakshi da Devi Goswami, qual é a observação a respeito do cristianismo.
Então, o capítulo 7 ele está intitulado Além do Cristianismo. Então, é uma pessoa, um cristão, fazendo perguntas a Srileshvara Maharaj sobre o cristianismo e ouvindo a concepção Gaudiya Vaishnava a respeito dessa posição ontológica, né, filosófica do cristianismo. Então, a gente já leu algumas coisas, né? A gente está num subtítulo que se chama Jesus dinâmico ou estático. O cristão pergunta para Shilashidhara Maharaj: o senhor acredita que Jesus tivesse conhecimento de Krishna como a personalidade de Deus? Shilashidhara Maharaj: quando sua conquista interior for detectada mais aproximadamente, seremos obrigados a dizer que no decorrer de sua vida eterna existe alguma possibilidade dele alcançar Krishna. E aí o cristão respondeu: não entendi. Aí Srila Maharaj ele vai trazer uma explicação mais detalhada. Ele pergunta para o cristão, né? Ele começa a fazer perguntas para o cristão, para que ele chegue nessa conclusão, né? Então, o Srila Maharaj explicou, ele não entendeu. Então, o Srila Maharaj agora vai fazer perguntas para ele, para que ele chegue nessa conclusão. Então, ele começa perguntando: Jesus é estático ou progressivo? O lugar que ele alcançou está encerrado para sempre ou ele é dinâmico? O lugar é tipo quando Jesus abandonou o corpo dele. O paraíso para onde ele foi é um lugar imutável que é completamente parado ou aquilo se transforma, evolui e é dinâmica? Aí o cristão responde: cristãos dirão que ele tem pleno conhecimento. Aí Shlesdara Maharaj responde: então ele permanece estático ali, finalmente fixo. Esta é a posição de Jesus? Os bispos dizem que sua posição é final. Ele tem uma vida progressiva? Ou Jesus será a única pessoa impedida de fazer mais progresso? Ele é membro do mundo dinâmico ou do mundo estático? Aí ele continua: assim, esta é a natureza do infinito. Sendo finitos, como vamos lidar com o infinito? Esta é a nossa tendência ridícula. É ridículo para nós lidarmos com o infinito. Por que Krishna é considerado a verdade absoluta? Você deveria perguntar isso de modo científico, passo a passo. Como recomendei, você deve continuar lendo sobre isso no Shri Krishna Samhita e no Brihad Bhagavatamrita. Você deve tentar seguir muito minuciosamente o desenvolvimento dinâmico do teísmo como é apresentado ali. Aí ele continua: reencarnação, transmigração. O cristão pergunta, né? Conforme meu entendimento, reencarnação significa que uma alma pode regredir em espécies inferiores por executar atos pecaminosos. Mas como se beneficia a alma em ser punida através do nascimento em espécies animais, se mais tarde ela não tem lembrança disso? Pô, muito boa a pergunta, né? Então, assim, se por algum motivo kármico a gente for obrigado a ter um nascimento num corpo inferior, no corpo de um animal, como isso favorece a evolução da nossa alma, se a gente não vai lembrar o que a gente viveu ali?
Muito interessante, né? Essa pergunta, esse castigo, né? Por que a gente vai ser castigado desse jeito? Qual é o significado disso, né? Aí Shleshdara Maharaj, ele responde: às vezes é necessário que os médicos façam o paciente ficar inconsciente. Às vezes, um bandido é aprisionado e acorrentado. Quando seus movimentos são prejudiciais à sociedade, ele é confinado em uma cela e acorrentado. Assim, às vezes, é necessário tirar a independência de uma pessoa por sua ação voluntária. Sofrendo as reações de seu karma anterior, a pessoa pode se aliviar. Então, novamente, pode receber a liberdade para a ação voluntária. Quando, através de seu desejo voluntário, uma alma executou tantos atos errados e adquiriu tantas reações, é preciso que seu livre-arbítrio seja parado temporariamente. Ela terá a oportunidade de sofrer as reações de seus pecados anteriores, e então, novamente, lhe será dada alguma liberdade para que possa tomar o curso adequado que lhe for útil. Enquanto um bêbado for um bêbado, quando se espera que ele cause algum mal ao ambiente, ele deve ser confinado. E quando a loucura da bebida desaparecer, então ele será solto e terá permissão de se mover livremente. A gente vai entrar agora num outro subtítulo desse capítulo, que é o último, e eu queria trazer astrologicamente o exemplo disso que Shleshdara Maharaj ele trouxe claramente para a gente, mas é o seguinte: a gente entende a justiça do karma. E através do estudo das nakshatras, a gente viu que tem Saturno, Shani, que é o senhor da justiça. Então ele traz a justiça do karma na nossa vida. E a gente tem o irmão dele, que é Dharmaraj, que é Dharmaraj, o senhor do Dharma, que vai julgar se a gente agiu no Dharma, se a gente agiu corretamente após a morte. De acordo com o julgamento de Jamaraj, a gente vai para uma plataforma, a gente vai ganhar um novo corpo, num determinado momento específico para continuar cumprindo com o nosso karma. Então, o que Shristara Maharaj está dizendo aqui é que muitas vezes a gente acumulou tanto karma que numa vida humana a gente não vai ser capaz de pagar. Então a gente vem numa vida animal, e aí a gente sabe o quanto os animais sofrem no mundo, principalmente nos dias de hoje, para poder expiar esses pecados, para poder aliviar esse karma que a gente carrega e poder voltar no outro corpo humano depois e continuar a jornada da nossa alma. Então, dessa maneira, de certa forma, a gente entende, né, o equilíbrio da natureza material, porque não faria sentido a quantidade de sofrimento que a gente vê acontecendo no mundo se não fosse para equilibrar o sofrimento que a gente mesmo causa à natureza e aos seres vivos. Então, fala, Alexandre, diz aí. Primeiro que para mim não é novidade isso para mim. Pra mim era tipo você entrar no mundo em forma humana, você só evolui e não involui. E eu já tinha perguntado para outros mestres espirituais que eu já tive, pessoas que têm conhecimento evolutivo maior do que eu, e a resposta sempre foi essa. Nunca ninguém me disse que era o contrário, nunca vi isso. Na situação de voltar tipo, voltar uma casinha, como se pudesse voltar a um tipo de evolução, Então, vamos dizer assim. Só se eu uhum, terminar de perguntar, porque eu ainda não perguntei, eu só estava pensando. certo. A pergunta é tipo,
O planeta, a gente perde 70 bilhões de animais por ano, esse ano. O último ano foram 80 bilhões, o anterior foi 70, os 23 foram 80 bilhões, sem contar com os animais dos oceanos, Aham. sem Sim. contar os peixes no oceano, que o cara larga a rede lá e puxa o que vem, vem, mata tudo. Dane-se, que vem. Uhum. Como é que fecha essa conta? Porque a gente, os seres humanos são 10% dos animais terrestres. E aí a Certo. gente tem que pensar nos animais marinhos, nessa soma. No, Uhum. tipo, matematicamente, eu não consigo entender, entendeu? Essa parte. Beleza. De você falar assim, ah, virar um animal, beleza e tal, não sei o quê. Faz sentido, o que você falou faz sentido. Uhum. Pelo tanto de sofrimento que a gente causa na natureza, o tanto de sofrimento que a gente causa para o planeta Terra no conjunto, no todo, as pessoas bebem sangue e acham que vai ficar por isso mesmo, né? Uhum. Não é por aí. Mas a parte matemática, a parte lógica, para mim, perdeu, entendeu? Beleza. Isso, a parte lógica é mais fácil de explicar do que a outra parte. Então, eu vou começar pela outra parte e aí no final eu vou falar a parte lógica. Primeiro é o seguinte, a gente não pode confundir a nossa evolução espiritual com a condição do nosso nascimento. Porque muitas vezes a gente está num processo avançado de evolução e na vida material da gente a gente sofre muito. Então a gente está tipo se purificando cada vez mais. E a gente já viu várias vezes o exemplo disso, de como a purificação, de como o sofrimento é uma forma de purificação do nosso karma. Ou a gente está sofrendo, ou a gente está fazendo austeridade para poder se livrar de karma ruim. Ou a gente pode estar fazendo também karma kanda, que são boas atividades e sacrifícios, cerimônias de fogo, cantar mantra. Fala. Mas isso que você está falando é uma visão católica, inclusive, não é nem uma visão cristã, mas é puramente dos católicos. Eles falam que a expiação, aí tanto é que existe o purgatório, tanto, né? A Uhum. expiação que traz a elevação do ser. E aí é onde os cristãos protestantes vêm e chibatam nos católicos. Não, porque aqui é para prosperar, porque ninguém Então, tem que expiar culpa nenhuma. Então é uma visão muito católica essa que você está falando aí. sim, sim, mas é uma visão kármica, é uma visão lógica e matemática da lei do karma. Essa é a lei do karma. Mas, como eu já falei várias vezes, a partir da nossa sinceridade na vida espiritual, a gente não se submete a essa lei. Krishna pessoalmente se assegura de que ele vai liberar a gente desse karma e a gente vai purificar a nossa vida através das nossas ações. Esse é o processo. Então, só para concluir a primeira parte do que eu estava dizendo, é o seguinte: a evolução espiritual da gente não interessa o corpo que a gente tiver submetido, a gente não evolui. A gente não evolui. A gente pode ficar estacionado durante uma vida, mas a gente não evolui. Então, o que Srila Sridhara Maharaj falou aqui foi exatamente isso. Muitas vezes, um paciente precisa ser anestesiado para poder ser operado. Então, para remover um tumor, uma coisa gigante, kármica, de dentro da gente, muitas vezes a gente precisa perder a consciência de quem a gente é individualmente como pessoa. Então, a gente vem no corpo de animal para se livrar desse karma e depois a gente continua o nosso processo de evolução. É só um estágio para dizer assim, velho, paga essa dívida aí na moral, te livra dessa doideira, porque tu matou gente demais, tu fez treta demais e agora tu vai ter que pagar a conta. Quando, e aí a gente entende mais uma vez, quando a pessoa não entra dentro de um corpo animal, ela vai passar por sofrimentos tão elevados no mundo como um ser humano,
que a gente vai ter piedade e desejar misericórdia daquela alma, porque ela vai nascer em condições extremamente precárias. Então, eu não estou julgando, não estou julgando de forma alguma a forma como o sofrimento se apresenta no mundo, nem dizendo que a galera merece sofrer de forma alguma. Não é isso. O que eu estou dizendo é, a gente entende o karma se manifestando através do que acontece no mundo. E muitas vezes a gente pensa, pô, isso é uma injustiça. Véi, a gente não conhece a lei do karma, como é que a gente vai dizer o que é justiça e o que é injustiça? Então, esse é um aspecto, o aspecto kármico. Então, se você está lidando com Durga Devi, se você está lidando, né, com a carcereira do mundo material, ela vai cobrar a justiça do jeito que a justiça é. E aí, quando a gente parte para o plano sutil, Jamaraj, ele é menos gentil do que Shani. E a gente tem medo de Shani, a gente tem medo de Saturno. O irmão dele é muito pior, muito pior. Ninguém tem ideia do como o Yamaraj ele segue estritamente as leis do Dharma. Estritamente as leis do Dharma. Ele é Dharmaraj, o controlador da prática, né? O controlador dessa ação correta é Yamaraj. Então, quando ele tem que dar algum mérito para você, ele dá. Mas quando ele tem que castigar, ele castiga. E aí você pode nascer em diferentes condições. Mas tem uma história muito legal que aí explica o que é a misericórdia de Deus, é a história de Ajamila. E eu já contei a história de Ajamila aqui. Eu vou contar ela rapidinho agora de novo, que é o seguinte: a Jamila é um rapaz, um jovem, de uma família de sacerdotes, de uma família de brahmanas, e ele acaba se apaixonando por uma menina que é uma menina da vida, assim, ela é chamada de prostituta nas escrituras. Não dá para saber se ela simplesmente tinha relacionamento com vários homens ou se ela era realmente uma prostituta, mas beleza. Ele se apaixona por ela e aí ele acaba casando com ela. E ele é rejeitado pela família e as pessoas não querem mais se associar com ele e tal. E ele nem é uma pessoa ruim de verdade, ele só cometeu alguns vacilos. E por causa desse casamento, ele acaba cometendo vários tipos de atividades pecaminosas e desencaminha a vida dele toda. No decorrer do casamento dele, ele vai tendo vários filhos. E o filho caçula acaba tendo um problema de um atraso de um desenvolvimento mental, psicomotor, ele tem algum processo de limitação. E o nome desse filho mais novo é Narayana. A Jamila bota o nome do filho caçula dele de Narayana. E aí o que é que acontece? No momento da morte de Ajamila, ele tá, tipo, nos últimos suspiros dele. Ele lembra do filho, porque ele pensa, quem que vai cuidar de Narayana agora que eu for embora? Porque ele era o grande amor. O grande amor de Ajamila, tipo, era cuidar desse filho, era esse filho, era o que ele deu mais atenção a vida dele toda. Foi esse filho. Então, no momento da morte, ele lembrou do filho dele. E aí, os últimos suspiros de Ajamila foi chamando o filho dele. Narayana, Narayana, Narayana. Ele fala e ele morre. Quando ele morre, os servos de Jamaraj já vêm buscar a alma dele para levar ele para ser julgado. E na hora que eles vão se aproximando do corpo de Ajamila para puxar a alma dele, os servos de Vishnu, os Vishnudutas, aparecem na frente dos Jamadutas e impedem eles. Fala assim: não, vocês não vão levar a Jamila, não. A Jamila não vai ser julgado por Jamaraj.
A Jamila é um grande devoto, é um grande servo de Deus. No momento da morte, ele chamou por Narayana, ele clamou o nome de Deus. Então a gente vai levar ele para viver com Narayana e ele vai para Vaikunta. E aí os Jamadutas, eles ficam indignados, né? Eles falam, não, a gente vai levar ele para ele ser julgado e não tem conversa. Aí os Vishnudutas falam, a jurisdição de vocês acaba onde a jurisdição de Narayana começa. Então a misericórdia de Deus é superior ao julgamento de Jamaraja, é superior ao julgamento de Shani. Então, assim, a gente carrega karma, mas se a gente se render mesmo a Deus, a gente vai alcançar alguma plataforma mais elevada. Então, não era nem o desejo de Ajamila, mas ele falou o nome de Deus no momento da morte. Então, imagina o poder do nome de Deus. Por isso que Prabhupada fala tanto, né? Canta o nome de Deus, velho. Canta o nome de Deus, que você se garante. Tipo, no momento da morte, se você cantar o nome de Deus, você vai alcançar uma plataforma superior. De alguma maneira, você está se purificando. Ah, e a segunda resposta, né? O segundo ponto, que é o ponto matemático, né? Você não está considerando linha histórica. Você está considerando o tempo pontual. Você não está considerando que durante a história do planeta existiram trilhões de seres vivos nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E exatamente pela incapacidade dos seres humanos de alcançarem a transcendência, essas almas vão se acumulando. E aí você ainda leva em consideração outra coisa, a biodiversidade. A biodiversidade antes era muito maior, agora ela é muito menor. Então as almas perderam a oportunidade de encarnar em diferentes tipos de corpos, e agora os corpos disponíveis nesse planeta, a maioria deles está em sofrimento constante. Isso é a Kali Yuga. Porque antes você podia imaginar, pô, o passarinhozinho na floresta, o tigre, o elefante, os bichos vivem na treta deles, mas eles viviam em paz, longe dos humanos loucos. Agora os humanos estão acabando com tudo. Então, quando a gente olha, os animais são vaca, galinha, carneiro, porco, é isso que é. Então, aonde que essas almas vão nascer para evoluir, né? Então, matematicamente, a gente tem que considerar que todos esses bilhões de seres confinados, de alguma maneira, estão queimando o karma para poder nascerem como alguém dos bilhões de seres humanos, enquanto eles abrem oportunidade para que outras almas continuem evoluindo. Então, o desejo da gente é de sair desse ciclo do samsara. Mas como que a gente faz isso se não for através da vida espiritual, né? Porque matematicamente a gente só consegue um nascimento melhor, tá ligado? Tipo, eu vou fazer um monte de caridade, eu vou fazer um monte de coisa boa, vou ser legal com um monte de gente. Aí na próxima vida a gente vem rico, a gente vem bonito, mas a gente esqueceu de Deus, a gente não lembra da vida espiritual e gasta todo o karma bom que a gente tem e desperdiça a vida. Então, o importante mesmo agora é desenvolver devoção, desenvolver sinceridade na busca espiritual. Se a gente fizer isso, pô, a gente evolui, a gente não tem que se preocupar com essa matemática, entendeu? Sim, aí só Fala. complementar esse assunto que você falou da beleza física, né? Tinha uns espíritas de uma determinada religião que eles falavam que a maioria dos espíritos que estavam encarnando eram de pessoas que a única coisa que pediam era beleza física. Eles não pediam mais nada, eles só pediam isso. Isso lá para os anos 90 para cá. Acho que era até antes, até dos anos 70, 80 para cá, eles só pediam beleza física.
E Hum. uma outra espiritualista, ela diz que quando a pessoa reencarna e tem beleza física, ela tem um propósito com a beleza física dela, que é usar a beleza física para atrair, é como moscas no mel, usar a beleza física para Uhum. atrair as pessoas para falar de espiritualidade, para falar de assuntos elevados. E aí vê a contradição, né, de que estavam nascendo pessoas belas, mas que por dentro não tinha nada. E aí a verdade foi dada a beleza para poder usar para falar de assuntos elevados e atrair outras pessoas a cada vez mais para isso. Sim, tipo, tudo tem um propósito, né? E justamente a gente tem que entender que tudo que gera algum benefício na vida material da gente é algum tipo de karma bom, ou mesmo pode ser um mérito espiritual. O que a gente vai fazer com isso que é determinante para a nossa evolução. Então, pô, se você tem alguma qualidade, se você veio com alguma bênção, e você puder oferecer isso, era o que a gente estava falando antes, a Renata estava trazendo como é que chama? Um testemunho, né? Ela estava dando um testemunho muito legal, assim, sobre o quanto significativo, né? E ao mesmo tempo rápido é o resultado desse investimento que a gente faz na vida espiritual. É sensacional, é fantástico, assim, não tem como você não ficar, tipo, feliz com a transformação que acontece. Então não tem por que não tentar, não tem por que não colocar energia nisso. É o mais inteligente, inclusive, a se fazer, né? Então, é isso, é isso, é massa, é muito incrível. Então, só para continuar, para a gente terminar aqui, falta pouca coisa. E aí a gente vai para o Graha Sutras e lê um pouquinho também, porque a gente vai chegar no momento, a gente chegou no momento muito legal do Graha Sutras também. Então, é o seguinte, o livro continua, né? Chile, o subtítulo aqui é Não faça ao próximo reticências. Aí é aquela passagem, né? Não faça ao próximo o que você não deseja que seja feito a ti mesmo. Aí Shrestha Maharaj coloca, inclui os animais. E era o que a gente estava falando. O cristão fala. Os cristãos, os cristãos geralmente não aceitam que os animais tenham alma. Shrestha Maharaj. Jesus não se importou em trazer seus seguidores para dentro dessa concepção. Ele viu que eles estavam acostumados a comer animais e peixes, e por isso não quis embaraçá-los com todas essas questões. Ele pensava que eles deveriam começar sua vida teísta. Olha só, ele pensava que eles deveriam começar sua vida teísta. E quando novamente fossem capazes de considerar esses pontos, nesse momento poderiam receber essa graduação. Então Jesus ele estava pensando na próxima vida dos caras ainda. Ele estava dando o básico ali. Shileshdara Maharaj continua. A vida também está presente dentro das espécies não humanas, e ela não é menos qualificada que a posição humana, mas no curso de seu desenvolvimento, no curso de seu movimento evolutivo, a alma é atirada em tal condição como resultado do karma. Onde quer que a vida esteja presente, a alma está dentro. É algo comum, mas Jesus pensava ser impossível para eles ajustar sua compreensão do ambiente a tal nível. Ele pensava em iniciá-los na cultura do teísmo, e então, gradualmente, tal instrução poderia ser dada.
Ele disse a eles, ele Jesus, né? Disse aos seus discípulos: façam aos outros o que querem que lhe façam. Isso também é bom, mas não apenas a alma está presente ali. Deus também está presente ali. E em toda parte. As espécies inferiores também sentem prazer e dor. Nos animais é completamente claro que quando eles são mortos, sentem dor. Assim, existe vida. A vibração da dor existe neles, a consciência existe neles, e a alma é uma unidade de consciência pura. Mas as pessoas para quem Jesus pregou não eram tão qualificadas a ponto de estender seu conhecimento tão longe. Elas não estavam preparadas para tamanho sacrifício em suas práticas. Então, o cristianismo foi dado por Jesus para aqueles que não estão preparados para sacrificar a tal ponto. Ainda assim, tudo foi ordenado a partir do mesmo centro comum. O cristianismo tem sua necessidade, o islamismo também tem sua necessidade. Há lugar para tais credos no universo. Eles não são desnecessários, mas mantêm uma posição relativa. Então, qual é a posição da verdade absoluta? Quando temos que indagar, que, quando temos que indagar profundamente acerca disto, então chegamos à Índia. Ali, ela é tratada muito extensamente, com todas as concepções possíveis de religião. Tantas concepções teológicas variadas são encontradas na Índia, que nenhuma fração delas pode ser encontrada em qualquer outro lugar do mundo. Mas, em última análise, o Srimad Bhagavatam foi dado como a concepção mais elevada. Como? Isso temos de entender e seguir muito minuciosamente. Você deve estudar o livro Brihad Bhagavatamrita e sua forma mais moderna, o Shri Krishna Samhita de Bhaktivinoda Thakura. Aí o cristão fala: já li. A Shleshdara Maharaj continua. Mas você deve ler mais atentamente e mais minuciosamente. Você deve ler repetidamente até encontrar satisfação e respostas para todas as suas perguntas. Lá, a graduação de nossa relação com Deus é mostrada explicando como, de um estágio particular do teísmo, uma pessoa é forçada a progredir para um nível superior de conquista. Jai Shleshdara Maharaj Ki Jai. Então, quem quiser fazer algum comentário, pode levantar a mão, pode ligar o microfone. E aí agora a gente vai partir para o Graha Sutras. Eu acho que Shleshdara Maharaj ele foi bastante claro assim, de uma maneira muito significativa em relação a essa posição, né? A consideração da posição do teísmo aqui, para ficar com um pouquinho mais de luz. De o que significa isso, né? A nossa relação com Deus, ela não é uma coisa abstrata, ela não pode ser uma coisa intangível. Ela tem que ser uma coisa realmente, como Shleshdara Maharaj falou, científica, uma metodologia científica. E dentro dessa metodologia científica, a gente ser sincero na nossa busca e aceitar o que é realmente elevado. Então, é muito impressionante o nível que Shleshdara Maharaj ele traz e é muito difícil mesmo de conseguir alcançar essa concepção de maneira concreta, né? A gente fica meio mexido assim, mas
tá ali a verdade, a gente sabe que tá ali, né? E faz muito sentido, faz muito lógico, né? Muito pragmático a coisa. Então, todas as glórias são para Shri Bhakti Rakshak Dadev Goswami Maharaj, e que a gente possa sempre estar buscando e acessando essa misericórdia que ele deixou através de tanto conhecimento, né? É isso. Se ninguém tem nenhum comentário a fazer, eu vou continuar a leitura do Graha Sutras. A gente parou na parte que fala sobre os cinco objetos dos sentidos. São chamados os Panchatattvas. Os Panchatattvas possuem um atributo tamásico, quer dizer, no modo da ignorância, que são os objetos da audição, do toque, da visão, do paladar e do olfato. Ou seja, o som, a tangibilidade, a cor, o sabor e o odor. Estes são conhecidos como os tanmatras. Tanmatras interagem com os órgãos de ação para produzir a experiência da criação e satisfazer os desejos do coração. É importante entender que o objetivo dos sentidos, dos órgãos de ação e dos objetos dos sentidos é satisfazer os desejos do coração. A consciência individual, representada pela Lua, sendo incapaz de experimentar todo o universo, ou Deus, é despertada naturalmente para o desejo. Então, o que está sendo explicado aqui é justamente que a nossa capacidade mental, por ser limitada e não capaz de entender e se relacionar com o universo ou com Deus, acaba desenvolvendo desejos relacionados ao ambiente material. A consciência individual, representada pela Lua, pronto. Sendo incapaz de experimentar todo o universo ou Deus, é despertada naturalmente para o desejo. Ao ter um desejo, o universo inteiro se reúne para a realização desse desejo. E após a realização desse desejo, a consciência individual é pacificada e retorna ao seu estado de paz e alegria. Dessa maneira, os sentidos, os órgãos de ação e os objetos dos sentidos satisfazem os desejos do coração como pretendiam. O indivíduo médio, no entanto, sofre de medo, preocupação e falta de confiança. Portanto, é incapaz de atrair a realização de seu desejo no universo. Seu desejo permanece insatisfeito. Um desejo é imediatamente seguido por outro, e, portanto, a consciência individual é sempre perturbada e inquieta. Devido a esses muitos desejos e à inquietação que o acompanha, a consciência individual não pode atrair para si a realização do desejo, resultando em infelicidade, desânimo e eventuais problemas de saúde. Após a morte, a consciência individual está cheia de inúmeros desejos que exigem que a consciência renasça em outro corpo, em outra vida. Torna-se, portanto, muito importante que a consciência individual se concentre na obtenção de um desejo com total confiança e atenção, e que se evite comportamentos distraídos e desatentos. Aqueles indivíduos, no entanto, cujas mentes inteiras estão absorvidas em uma coisa, podem, com razão, se distrair em relação às outras coisas. Ao estar mentalmente presente e focar na obtenção de um desejo ou objetivo, a consciência individual atrairá do universo as realizações do desejo e sentirá paz, e, em seguida, ser mais capaz de retornar ao seu estado natural de paz e alegria. Ao perseguir sem entusiasmo
Muitos desejos simultaneamente e com menos do que total atenção. Nenhum desejo é completamente realizado. Assim, o indivíduo não experimenta satisfação e dispersa demais para retornar ao seu estado natural de paz e alegria. Os cinco objetos dos sentidos se combinam para produzir as cinco formas de matéria bruta: espaço, gases, fogo, líquidos e sólidos, todos com qualidades de som, tangibilidade, cor, sabor e odor, embora em proporções diferentes. Tudo que é materialmente criado é criado através dos cinco elementos, e, portanto, os cinco grahas estrelados são responsáveis por produzir tudo o que é experimentado. Os luminares, o Sol e a Lua, Atma e Manas, a alma e a mente, são o eu e a consciência que criam a experiência. Interessante como isso se relaciona tão diretamente com o que a gente acabou de ler, né? Então, fantástica a sincronicidade. E aí, quando ele fala dos grãos estrelados aqui, ele está falando, né, de Júpiter, Vênus, Marte, Saturno e Mercúrio. Aí ele traz ciclo gerativo dos tátuas. Existem muitas maneiras pelas quais os cinco elementos interagem, o que significa que existem muitas maneiras pelas quais os cinco grãos elementares interagem. Compreender essas interações é muito importante, especialmente no contexto da astrologia médica. O éter é o mais sutil dos elementos e gera o ar. Do ar vem o fogo, do fogo vem a água, e da água é gerada a terra. Então a sequência é éter, ar, fogo, água e terra. No entanto, esta é uma relação cíclica, conforme indicado pela estrela que conecta os elementos no diagrama abaixo. Daí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aqui essa imagem, essa estrelinha? Aqui em cima está Júpiter, aqui Marte, aqui Júpiter, éter, Marte, fogo, Mercúrio, terra, Saturno, ar, Vênus, água. E essas linhazinhas aqui tem uma setinha, ó, de Júpiter, que é o éter, vem para Saturno, que é o ar, de Saturno vai para Marte, que é o fogo, de Marte vai para Vênus, que é a água, de Vênus vai para Mercúrio, que é a terra, e de Mercúrio volta para Júpiter, que é o éter. Então, esse diagrama ele explica esse ciclo dos elementos relacionado também com os grãos. Então ele continua. Ciclo generativo. Ah, eu poderia ficar compartilhando, né? Cadê? Aqui, pronto. Beleza. Ciclo generativo. O éter dá espaço para o ar, que queima e gera o fogo. O fogo cria vapor e, portanto, a umidade e a água. A água se acumula através de sua natureza coesa e dá origem à terra. Da mesma forma, por fé, sabedoria e propósito, Júpiter, surge um senso de dever adequado, Saturno, do qual provém a atividade disciplinada e significativa, Marte, pela qual as coisas são aumentadas e os desejos de uma pessoa saciados, e os objetivos cumpridos, Vênus,
dos quais surgem segurança e realização. Mercúrio. Fora da segurança e da realização, surge um propósito maior e o ciclo recomeça. Se um dos grahas elementares for fraco, ele causará uma perturbação no ciclo. Se Júpiter é fraco, haverá falta de fé, propósito e significado na vida. Isso perturbará Saturno e resultará em um péssimo senso do dever. Se Saturno for fraco, haverá um pobre senso de dever e uma maior consciência da falta. Isso perturbará Marte, que não estará concentrado em muitos desejos a cumprir, e assim desperdiçará sua energia e habilidades enquanto estiver zangado, forçado ou opinativo. Frustrado também, né? Uma tentativa de mudar o mundo, a fim de cumprir a falta de Saturno, em vez de realizar a atividade disciplinada que Marte deve realizar como parte do dever. Se Marte é fraco, uma pessoa é incapaz de manter qualquer atividade disciplinada e, portanto, o caráter que é resultado de atividade disciplinada não é desenvolvido. Isso perturbará Vênus, que não será capaz de saciar a pessoa. E, portanto, a pessoa permanecerá com muitos desejos e metas não realizados e sem aumento na vida. Se Vênus é fraco, os desejos de uma pessoa não são saciados e, portanto, a pessoa se torna luxuriosa por algum objeto dos sentidos ou viciado. Isso atrapalha Mercúrio, que é menos capaz de experimentar uma sensação de realização e cuja segurança é destruída pela luxúria ou vício desnecessário. Se Mercúrio é fraco, será menos capaz de gerenciar os muitos detalhes que qualquer realização exige. Isso atrapalha Júpiter, que não consegue se concentrar em um objetivo maior, porque existem muitas pontas soltas para resolver como resultado da negligência de Mercúrio. Parece uma terapia, né? Fala aí, Alexandre. Tá Oi? ouvindo? Oi, fala. Então, por que que os planetas, eles não seguem a ordem que a gente tem lá dos signos, nessa questão aí? Porque aqui a gente está estudando os elementos. E aí, esses Então, elementos, então, a gente vem estudando essa sequência desde lá de trás, quando começou a falar sobre esses cinco planetas. E esses cinco planetas seguem essa sequência. É diferente da regência dos signos. A gente não está falando sobre signo, nem nada. Aqui a gente está falando do poder dos grahas, do poder dos planetas que se manifesta através dos órgãos dos sentidos, dos objetos dos sentidos. É, eu até esqueci, mas é isso. Então, é essa manifestação, entendeu? Deu para entender, não? sim, sim, sim. Valeu, obrigada. Beleza. Cadê aqui onde eu parei? Ah, pronto. É, é isso. A gente está desconstruindo os elementos que a gente avalia dentro do mapa. Então, essa parte aqui, ela está muito relacionada a essa questão psicológica, né? Então, relacionado ao desejo e à realização do desejo e à evolução. Ao mesmo tempo, está lidando com os elementos materiais e está lidando com a questão também de como esses elementos se manifestam através do nosso corpo, né? Que é o que ele falou da astrologia médica. Então, quando a gente olha para esses planetas, a gente entende também que a influência deles gera resultados no nosso corpo físico. Então, tudo sai do sutil e se manifesta no grosseiro. Então, cada um dos planetas aqui está se mostrando responsável por uma característica
e essa característica se manifesta no mapa da gente através dele e pode mostrar uma qualidade ou uma debilidade que vai acabar trazendo o resultado psicossomático. Então, é através disso que a gente carrega essa característica para observar no mapa natal relacionado a um signo, esse signo relacionado a um regente e relacionado a um elemento e relacionado a uma área do corpo também. Então a gente vai ter os vários, o conjunto, né, o conjunto de elementos para poder ir reagrupando eles de acordo com a circunstância a ser avaliada no mapa. Então, é mais ou menos por aí, né? Agora a gente está nesse processo, que é Tanmatras, né? Gyanendriyas, Karmendriyas e Tanmatras. Tanmatras são esses objetos dos sentidos. Então, Karmendriyas, Gyanendriyas é os objetos do conhecimento, os objetos da ação e os objetos dos sentidos. E aí os órgãos, né? Os órgãos de pensamento, os conhecimento, os órgãos de ação e os órgãos dos sentidos. Todos esses relacionados com os cinco planetas. Se um dos grahas elementares é particularmente robusto e forte, terá uma influência benéfica sobre o graha elementar que produz. Se Júpiter é particularmente saudável, alguém terá um senso inato de fé e propósito, e assim encontrará significado em todas as situações da vida, sejam grandes ou pequenas. Isso cumprirá Saturno e fará com que Saturno continue fazendo muitas coisas necessárias. Se Saturno for particularmente saudável, haverá um forte senso de dever e um desapego e realização saudáveis, que impedem qualquer necessidade ardente ou impaciência de cumprir o dever. Isso focará Marte de maneira pacífica e paciente. Se Marte é particularmente saudável, uma pessoa usa sua força de vontade de maneira equilibrada e revela bom caráter em suas atividades. Isso aumentará a capacidade de Vênus de proporcionar satisfação interna e externa, e assim a pessoa ficará muito mais saciada e confortável. Se Vênus é particularmente saudável, uma pessoa é facilmente saciada de seus sentidos. São, portanto, saciada, e seus sentidos são, portanto, imperturbáveis. Isso permite que Mercúrio se sinta realizado e bem-sucedido, já que todas as necessidades são atendidas com mais facilidade. Se Mercúrio é particularmente saudável, a pessoa é organizada e eficiente. Isso permite que Júpiter se concentre em propósitos maiores e maiores. Eu vou parar por aqui. A gente vai continuar aqui do ciclo de dissolução dos tátuas. Deixa eu parar o compartilhamento. Beleza. A gente continua na semana que vem. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma consideração, pode levantar a mão, pode ligar o microfone, fica à vontade. E é isso então. Ô, Goro, Oi, só uma pergunta. Não tem fala. a ver aí com o texto, mas o Uhum. eclipse, né, ele não é favorável a um dia que você deveria não fazer nada, né? Tipo assim, meditar e tal, tal, tal. Mas Certo. assim, ele é auspicioso para, tipo, trabalhos que tenham esse viés, não é? Não. Eu Assim, achei que fosse. não, tudo bem. Você pode tornar.
um dia de eclipse auspicioso. Mas você tem que ter consciência de que o resultado disso, o resultado desse processo, ele não pode, de forma alguma, buscar alimentar o seu ego. Por quê? Uhum. Porque é um momento em que as qualidades do Sol ficam encobertas pela ilusão de Rahu. Então, o objetivo, aí sim, se o objetivo é elevado, de colocar as pessoas numa vibração elevada, colocar elas para pensarem sobre a evolução da alma delas, buscar pela transcendência, o eclipse pode ser um marcador muito positivo, justamente para elas darem uma direção para a obsessão de Rahu. Porque imagina, tudo que Rahu quer é a imortalidade, é o Amrita, é o néctar, ele quer alcançar o êxtase. Só que por ele ter sido privado de alcançar o êxtase, porque ele foi punido, castigado pelo mal que ele cometeu, ele busca o prazer, a satisfação e o êxtase na ilusão material, de buscar por poder, de buscar por riqueza, de buscar pelo tipo sexo ilícito, de buscar pela intoxicação. Então, a ambição, a inveja, a mentira, o engano, tudo isso é a busca desenfreada de Iraho por alcançar uma coisa que foi privada dele. Mas foi privada porque ele é vacilão, porque ele fez a coisa errada. Mas aí o que é que a gente faz? A gente pega esse desejo de Iraho, já que a gente sabe quem ele é. E essa é a doideira. Iraho está sempre disfarçado. Então você nunca vai conseguir catar ele pelo pescoço assim, segurar ele e dizer você é malandro. Porque você não sabe quem ele é. Ele tá sempre maluco, ele tá sempre disfarçado das coisas, mas você sabe o que ele tá procurando. Então você tem a isca na mão. Você pega essa isca, bota ela num anzol bom e numa linha grossa, e você fica jogando na cara dele assim. Uma hora ele vai morder. Na hora que ele morder, você dá corda para ele e aí você puxa o bicho e ferra o bicho e bota ele para dentro. Então o que é que você vai fazer? Através da prática espiritual, de um instante de sinceridade, a gente sente o sabor da transcendência. E Gurudeva dizia: depois de sentir o sabor da transcendência, todos os outros sabores se tornam vulgares. Então, assim, você não vai nunca mais buscar por algo inferior quando você descobre o que é superior. Conscientemente você pode fazer isso e você vai saber, é um erro. Eu estou cometendo um erro. Conscientemente eu sei que tem uma coisa melhor, mas ainda assim eu continuo me jogando no que eu sei que não é o melhor para mim. Beleza, esse é o livre-arbítrio, mas você pode dar essa oportunidade de jogar essa gotinha de néctar para Araho e tentar fisgar ele. Então, é mais ou menos como a ideia de estudar astrologia. Porque todo mundo quer estudar astrologia para, tipo, saber do futuro. Aí o cara chega aqui no grupo e ele descobre que ele não vai saber do futuro estudando astrologia. Ele vai se beneficiar no presente, plantando sementes para colher no futuro. Por quê? Porque se a gente for olhar para o karma da gente agora e pensar no futuro da gente, ele não vai ser bom. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: como eu posso transformar o meu futuro em algo mais favorável agindo agora? Então, esse futuro pode não ser nem essa vida, pode ser a próxima vida. Então, todas as chances que a gente tiver de fazer o nosso melhor para resgatar os nossos irmãos e levar eles de volta para casa é válido. Só que cada dia vai trazer um desafio diferente. Então, o dia de eclipse é um dia em que
as entidades vivas estão perturbadas. A natureza, ela fica agitada. Então, talvez seja um desafio maior para você conseguir trazer esse foco. Mas a recompensa pode ser muito maior também. Assim como Mahaprabhu, que é o Kali Yuga Avatar, nasceu no eclipse. Então, é desses parâmetros que a gente precisa, né? Então, Mas se você assim, fala, a energia do eclipse uma semana antes, uma semana depois, seria a mesma, né? Eu estou perguntando porque o eclipse vai ser dia 25. hum, E aí, a data do meu trabalho desse mês é dia 24. E tem uma coisa muito louca, que eu comecei o trabalho num dia de eclipse, entendeu? Porque eu hum, achei que era auspicioso. Achei não. Eu acredito que o viés que eu dei, que eu dou para o trabalho, eu entendi que era auspicioso para isso, entendeu? E aí, certo. e aí, assim, foi, né? Favorável. Então, foi favorável, mas entenda justamente, e aí é maluco, faça você a análise do jeito que você achar apropriado, porque você vai ter tempo para ficar pensando nisso. Mas justamente os maiores desafios do seu projeto é justamente Iraho se enfiando no meio. É. É. E você sabe exatamente o que é isso. Então, assim, você escolheu esse desafio para você. Faça então, cumpra. E aí, quanto mais você mexer nisso, mais você vai adquirir conhecimento sobre o seu próprio Uraho, entendeu? Entendi. E assim, é muito louco, porque na verdade a conjunção Queto-Júpiter é isso, é uma faca que corta dos dois lados, porque ela gera como é que chama aquele yoga maléfico de Rahu com Júpiter? Mas é completamente diferente. O Guru Chandala Yoga não se considera na conjunção de Júpiter com Ketu, não. Porque a Ah, você conjunção jogando o olhar de Júpiter para não, olhar não não, gera yoga. Olhar não não gera gera. yoga. Olhar não gera yoga. A conjunção de Júpiter e Ketu, ela é uma conjunção favorável para o desenvolvimento espiritual. Porque Ketu vai trazer a desconexão e o desapego necessário para fazer o sacrifício, que é justamente o que Srila Maharaj falou lá atrás. A maioria das pessoas não está pronta para fazer o sacrifício necessário no desenvolvimento espiritual. Então, o Keto, ele traz isso. Porque a pessoa já sofreu tanto, ela já teve tanta perda na vida dela, ela já passou por tanto processo de transformação que Keto obrigou ela a vivenciar, que para ela a vida espiritual é a melhor coisa mesmo, assim. É praticamente a única saída, tipo, véi, é por aqui que eu vou. Então é isso, é massa, não é ruim. Guru Chandala Yoga é muito ruim, muito ruim. Mas Ketu Júpiter não gera, Guru Chandala não. Entendi, Beleza? entendi. Massa. Na verdade, então, o efeito de Rahu é porque é na casa 11, que é referente a amigos e tal. Sim, sim. Não, eu estou Pessoas falando muito desse caso próximas, específico né? do meu. Hã? Não, se eu tô falando de Rahu. Tipo, se for Rahu na casa 11 além de desejos obsessivos e uma busca obsessiva pela realização de desejos, a pessoa vai ter aí amigos muito próximos, pessoas muito próximas mesmo, que a pessoa acaba dando muita confiança, elas podem acabar se revelando outra coisa. É isso. Uhum, sim, Então, é isso. beleza. Tenha cuidado, né? É. Sim, valeu. Então, beleza. Galera, minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos vocês. Eu agradeço profundamente e do fundo do meu coração mesmo a oportunidade que vocês me dão de fazer serviço
e de poder estar na associação de vocês, de poder representar Srila Siddhara Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Gurudeva, Srila Madhusudana Maharaj. Eu peço sempre pelas bênçãos de todos eles e que a gente possa sempre manter, né, esse momento do nosso encontro com uma vibração e um pensamento elevado, que a gente possa sempre glorificar esse processo pelo qual a gente recebeu o conhecimento e que a gente possa distribuir esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente puder, através do afeto, através da misericórdia. A mesma misericórdia que a gente busca, a gente possa estender ela para todas as pessoas que a gente puder. No mínimo, as que a gente ama muito. Então, eu estou aqui sempre à disposição de vocês para o serviço que for possível de realizar. Então, eu sempre estou disposto, sempre me coloco à disposição de vocês. Um grande abraço. Logo mais a gente se encontra na sexta-feira para continuar o nosso estudo de filosofia, o nosso estudo dos ensinamentos do Senhor Chaitanya e também conhecimentos gerais, né, sobre a cultura e a filosofia védica. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Gurudeva Ki Jai. Jai todos Bhakta Vrinda Ki Jai. Um grande abraço, galera. Fiquem em paz, fiquem na luz, bebam água, durmam direitinho. Logo mais a gente se encontra. Tchau.